Muito bem, meu amigo e minha amiga, que Deus abençoe a sua vida abundantemente em o nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui em frente à sede do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI. Estamos a postos para a nossa 19ª Oração da Autoridade, 318 dias. E a nossa 9ª oração deste propósito dos 15 dias do clamor do SAAI. Meu amigo e minha amiga, há uma revolta no nosso coração, mas não é uma revolta na força do braço, é uma revolta na fé. Estamos aqui seguindo uma direção de Deus, mediante a aprovação de Deus, para clamarmos, buscarmos em Deus a solução, uma resposta para essa situação que nós estamos vivendo, com a qual não concordamos e com a qual nós nos revoltamos, porque não é a vontade de Deus para aqueles que o servem. Essa crise hídrica e principalmente essa situação envolvendo o abastecimento emergencial de água potável em São Mateus não é vontade de Deus para aqueles que o servem, repito. E se você também tem essa chama acesa da fé no seu coração, você há de concordar comigo. Daqui a pouquinho nós vamos explicar melhor para você a respeito deste propósito. Mas Deus está aproveitando essa situação para que cada vez mais nos fortaleçamos, porque o momento é disso, gente. O momento é de se voltar para Deus, é de se fortalecer espiritualmente com a palavra de Deus, estabelecendo uma comunhão com Deus nesses tempos difíceis que estamos vivendo, onde o amor está se esfriando de quase todos, onde aqueles que conhecem a Deus, muitos deles estão deixando de seguir a Deus, cedendo às tentações deste mundo, cedendo às tentações do mal e saindo da presença de Deus, onde nós vemos as guerras, rumores de guerras, conflitos espalhados por todo o mundo, enfermidades, doenças. A cada dia surge uma doença nova e a cada dia mais próximo da gente, haja vista a questão do Zika vírus, transmitido pelo Aedes aegypti, o mesmo mosquito transmissor da dengue, do chikungunya, enfim, meu amigo e minha amiga, essa questão que a gente está vendo aí, essa epidemia com relação à microcefalia. Então, é para a gente, como se diz, colocar nossas barbas de molho, é para a gente se prevenir, é para a gente buscar a direção de Deus para sermos livres, porque há uma praga instalada e até mesmo no Espírito Santo. E aquele que não tiver a proteção de Deus, aquele que não tiver a segurança de Deus, as mãos fortes do Senhor sobre ele, vai ser vítima. E a gente fala das coisas que estão acontecendo neste mundo, mas principalmente falamos também de salvação. Tem muitas pessoas perdendo a sua salvação em Cristo Jesus, morrendo e sendo condenadas a passar a eternidade no inferno, no lago de fogo e enxofre. É verdade, muitas pessoas não estão dando crédito à palavra de Deus. Muitas pessoas riem, zombam daqueles que falam que a volta do Senhor Jesus está próxima, que Jesus está batendo as portas para arrebatar a sua igreja, para vir e buscar aqueles que creram no seu evangelho da salvação. Minha amiga e meu amigo, e esta oração da autoridade, 318 dias, é uma oportunidade de todos nós nos voltarmos para Deus, de limparmos-nos no sangue do Senhor Jesus Cristo, termos uma intimidade, termos uma comunhão com Ele, para que sejamos salvos, para que sejamos livres, para que estejamos seguros, ainda que estejamos neste mundo perverso. Mas nós não fazemos parte dele. Isso tem que ficar bem latente, porque a luz não se mistura com as trevas, a luz não tem parte com as trevas. Mas aonde a luz chega, as trevas, elas têm que bater em retirada. Onde tem um filho de Deus, onde tem um cristão verdadeiro, clamando a Deus, buscando a Deus, ele faz a diferença. E é nesse sentido, meu amigo e minha amiga, que nós estamos aqui. E como disse, mediante uma revolta na fé. Deixa eu colocar para você uma palavra que o Senhor nos deu
que está no Evangelho de João. E a cada dia, essa que é a grande finalidade de estarmos orando, e já estamos perto da meia-noite, estamos aqui, os carros passando, algumas pessoas passando e meditando na palavra de Deus, porque a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. E nós estamos orando, mas não é aquela oração que fazemos dentro de casa, é a meditação da palavra de Deus. E nós gravamos essas mensagens, nós gravamos essa evangelização que fazemos dentro do projeto Visão Atalaia, exatamente para compartilhar com as outras pessoas a direção que Deus tem nos dado, para que outras pessoas também possam ter a oportunidade da conversão, do novo nascimento, do fortalecimento espiritual. Se quiserem, é como diz a palavra de Deus, elas vão ser abençoadas. Agora, se não, deixarão sua oportunidade passar e a gente não tem certeza se outras virão. Não é mesmo? Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 1, que diz sobre Jesus, o caminho para o Pai. Só há um caminho, só há um que pode levar até o Deus Pai, é o Deus Filho, é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aqui o Evangelho diz assim: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Então o Senhor Jesus estava ensinando aos discípulos a respeito da vida eterna e a respeito de quem era Ele, da missão dele quando esteve aqui entre nós, que veio para nos dar vida em abundância, que veio para nos salvar e que veio para testificar, testemunhar tudo que o Pai falava para ele, era o que ele passava adiante na evangelização. E ele deixou isso bem claro. E os discípulos, alguns deles, tiveram dúvidas importantes, que servem até de balizamento hoje para a nossa fé. Foram importantes para que também o Senhor Jesus pudesse se revelar para eles e falar um pouquinho mais da sua missão aqui na terra. Você observa que aqueles que estão próximos de Deus, aqueles que estão caminhando com Deus, com o Senhor Jesus, eles têm essa oportunidade de, uma vez tendo dúvidas, de uma vez tendo insegurança sobre alguma coisa, tirar essas dúvidas diretamente com Deus. E Tomé foi um deles, diz a palavra de Deus. Então Tomé perguntou, está lá no versículo 5, Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Então, ele se revelou como Filho de Deus, sendo o próprio Deus. Tirou a dúvida de Tomé e disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Outro discípulo, Filipe, também teve uma pergunta para fazer para o Senhor Jesus. Está lá no versículo 8 desse mesmo capítulo 14. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostre-nos o Pai e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu, faz tempo que eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz, mostre-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos, o que eu digo a vocês não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creiam no que lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não crerem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas. Pois eu vou para o meu Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome,
eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Meu amigo e minha amiga, que grande revelação da palavra de Deus e revelação de si próprio Jesus Cristo deu aos discípulos. Ali, falando a todos eles e tirando dúvidas particulares de alguns, ele se revelou como Filho de Deus e como o próprio Deus. Deus, ele é a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, à nossa disposição para que possamos extrair esta comunhão e tudo o que de benefício, de bênçãos, de maravilhas para a nossa vida tem essa comunhão com Deus. Então, olha só o que ele diz: o que eu digo a vocês não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho, o trabalho de evangelização. E hoje é conosco. Hoje o Senhor nos deu essa autoridade, Ele nos deu essa condição, Ele nos muniu de todas as armas necessárias, instrumentos, ferramentas necessárias para a pregação da palavra de Deus, para a pregação do Evangelho. Nos deu a autoridade para estarmos aqui em praça pública falando de Deus e evangelizando, falando para você que é necessária essa comunhão com Deus, essa entrega, se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos. Meu amigo e minha amiga, os sinais estão aí, evidentes. Aqui em São Mateus hoje, estamos gravando essa nossa nona oração, nono clamor do Sahai, 19ª oração da autoridade, neste domingo, dia 6. E nós recebemos a notícia triste, notícia de uma tragédia cruel, o assassinato, latrocínio do secretário municipal de Meio Ambiente, Antenor Malverde Filho Lolozinho. Então, pessoas que fizeram isso, pessoas afastadas de Deus. E uma vez a pessoa estando com essas pessoas e não buscando estar também 100% alicerçada na palavra de Deus, nós caímos em ciladas. Porque é necessário primeiro nos revertir da palavra de Deus para nos afastarmos dessas pessoas, das más companhias, daquelas pessoas que tramam contra nós, porque está escrito: aquele que está em comunhão com Deus, aqueles que está seguro, alicerçado na palavra de Deus, a arma forjada contra ele não subsistirá. Mas, meu amigo e minha amiga, nós somos falhos, nós somos pecadores, por isso o tempo todo, 24 horas por dia, temos que estar aos pés do Senhor. Não podemos desgrudar, não podemos desviar nem um segundo, porque no momento que nós nos dispersarmos por alguma coisa, é o momento que o mal ataca, é o momento que as trevas agem. Então, nós devemos tirar uma lição. Nós vamos orar daqui a pouquinho pelos familiares, para que o Senhor console os familiares, o Espírito Santo, ele tome o coração, a vida de todos os familiares, todos os amigos nesse momento de dor, de tristeza. Mas eu digo para você, tudo que nós estamos vivendo é para que essa palavra aqui se cumpra na nossa vida. É no sentido de que nós nos atentemos para o que está acontecendo. Meu amigo e minha amiga, o Senhor Jesus diz: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Deus quer se manifestar na sua vida, quer se manifestar na minha vida, quer se manifestar nesse tempo, nesse mundo. E é preciso que o deixemos agir. Agora não tem meio termo. É uma palavra dura de falar e principalmente de ouvir, mas não tem meio termo. Aquele que não está na luz está nas trevas. Aquele que não aceita estar fazendo parte do corpo de Cristo, infelizmente está entregue a Satanás, está entregue à vontade deste mundo. Este mundo jaz no maligno. Então,
quem não quer se limpar dos seus pecados, quem não quer se converter dos seus pecados e não se admite como um pecador e necessitado do perdão de Deus, ele já está condenado. Condenado a viver a eternidade nas trevas, longe da presença de Deus, no lugar onde há fogo, há choro e ranger de dentes, e aqui neste mundo também padecendo, porque o preço do pecado é a morte. Morte espiritual e em muitos casos também a morte física e sem a salvação. Meu amigo, o tempo que estamos vivenciando não é tempo para ficarmos bobeando, para ficarmos cocheando entre dois pensamentos. Não. Decida-se em servir à luz. Decida-se pelo Senhor Jesus e eu tenho certeza Deus tem algo grandioso, um plano grandioso que vai ser cumprido na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra que nós gostaríamos de deixar como introdução nesta noite. E vamos ao propósito que nós estamos vivendo aqui desse clamor no Saai. Lá no primeiro livro de Reis, capítulo 17, fala sobre Elias e a seca. Diz assim: um profeta chamado Elias de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, diga ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos dias, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Então o Senhor Deus disse a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Elias obedeceu à ordem do Senhor. E foi e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia água do riacho, e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Mas, algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Uma pausa para a gente compreender. Deus foi até o profeta, deu a direção ao profeta para que ele se encaminhasse à autoridade da época, o rei Acabe, rei de Israel, e profetizasse para ele, falasse para ele o que iria acontecer. Não iria cair chuva nem orvalho do céu, haveria uma seca naqueles próximos dias, próximos anos. E depois dessa palavra, Deus deu a direção ao profeta para fugir e ficar escondido num lugar onde havia tudo sido preparado para que ele não passasse necessidade alguma. Ele usou animais, os corvos, para levarem pela manhã o pão e à tarde carne, todos os dias, de manhã e à tarde, isso se repetia. E ele tinha água ali para sua subsistência, água de um riacho, que foi especialmente preparado aquele lugar para o profeta. Deus separa para aqueles que lhe são fiéis um lugar todo especial nos dias de hoje. Ele nos livra de todas essas mazelas. Ele nos livra, nos separa. Meu amigo e minha amiga, nos mantém separados. E Ele tem um tratamento todo especial para conosco, porque Ele dá ordem à natureza, Ele dá ordem aos animais, Ele dá ordem à flora para nos guardar. Amém? Assim como Ele fez com Elias, Ele quer fazer conosco. Ele quer fazer algo extraordinário na nossa vida. Então, terminou ali o tempo também do profeta ficar escondido e ficar naquele lugar que o Senhor tinha designado, porque até mesmo aquele riacho secou e por conta da falta de chuva. E nós vemos um pouquinho depois que ele foi ser alimentado por uma viúva, a qual ele abençoou, a viúva de Sarepta. Depois houve uma grande batalha no monte, uma batalha espiritual, onde Elias enfrentou 450 profetas de Baal, 450 profetas das trevas, e venceu mediante o sacrifício. Deus se manifestou em favor dele diante das autoridades do rei Acabe, e esse rei passou pelo menos a acreditar e a respeitar o Deus de Elias. E chegou o momento de Deus se manifestar para mudar aquela situação que o povo estava vivendo naquela época.
Diz assim a palavra de Deus, no primeiro livro de Reis, capítulo 18, a partir do verso 41, fim da seca. Então Elias disse ao rei Acabe: agora vá comer, pois eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva. Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o alto do Monte Carmelo. Ali ele se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante: vá e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na 7ª vez ele voltou e disse: eu vi subindo do mar uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: vá aonde está o rei Acabe e lhe diga que apronte o carro e volte para casa, senão a chuva não vai deixar. Em pouco tempo o céu se cobriu de nuvens escuras, o vento começou a soprar e uma chuva pesada começou a cair. Acabe entrou no seu carro e partiu de volta para Jezreel. O poder do Senhor Deus veio sobre Elias. Ele apertou o seu cinto e correu na frente de Acabe todo o caminho até Jezreel. Meu amigo e minha amiga, o que nós podemos nesta noite extrair de ensinamento dessa palavra? Deus tem um momento dele cessar a chuva e tem um momento dele mandar a chuva. E engana-se aquele que pensa que é São Pedro, é João ou é qualquer outra pessoa ou entidade ou santo que tem essa condição. Não, só Deus. Deus, o Senhor dos Exércitos, Ele faz cessar a chuva, Ele faz cair a chuva onde quer que Ele quer e no tempo que Ele quer, porque Ele tem planos designados e planos que têm que ser cumpridos à risca, porque Ele vela pelo cumprimento da palavra dEle. Então não se engane, isso que precisa você, meu amigo e minha amiga, tirar essas crendices do tempo de criança, essa crença em falsos deuses. Deus quer te limpar, Deus quer nos limpar, Ele quer que oremos sim, mas que antes conheçamos a quem nós vamos orar. E nós vamos agora clamar ao Deus de Elias, porque nós estamos fazendo este propósito. Elias morreu, Elias está morto, cumpriu a missão dele aqui na terra. Depois dele veio Eliseu, sucedeu. Eliseu pediu porção dobrada do espírito de Elias, reconhecendo-o como um grande homem de Deus, mas Eliseu também foi embora, morreu, cumpriu a sua missão, agora é conosco, comigo, com você, e Deus tem separado muitos homens e mulheres, milhares de homens e mulheres de Deus nessa cidade para orar, para clamar, para mover as mãos sobrenaturais de Deus para fazer o impossível acontecer nessa cidade, especialmente com relação à chuva. Claro, essa crise hídrica precisa passar, nós precisamos das bênçãos de Deus sobre a nossa vida, mas Deus quer mandar mais a sua chuva, a chuva dele, a chuva de bênçãos sobre o povo de São Mateus, quer abençoar o povo de São Mateus. E é preciso que você creia nessa palavra. Nós estamos fazendo 15 dias de oração. Elias, ele recebeu a direção para orar 7 vezes. E nós recebemos a direção para orar 15 dias. Cada dia uma oração. 14 seria o dobro das orações de Elias. Deus pediu para colocarmos mais uma oração. E nós vamos até o dia 12. Até o dia 12 deste mês. Até o sábado que vem. Orando e entregando, assim como Elias, no monte, a nossa oração, o nosso clamor. Porque nós, depois que fazemos aqui a nossa oração, ungindo com azeite, jogando azeite, derramando o azeite, que simboliza o Espírito Santo, nós estamos nos dirigindo ao monte, no lugar mais alto do monte, e orando a Deus, entregando este propósito e pedindo que Deus se manifeste em nosso favor. Nós estamos na fé sacrificial, nós estamos buscando a presença do nosso Deus, a manifestação dele nos dias atuais, assim como naqueles dias do rei Acabe e do profeta Elias. Meu amigo e minha amiga, é fé, é fé. Muitas pessoas consideram loucura, mas é isso mesmo. A fé é loucura para quem se perde. Mas aqueles que são de Deus, é o poder de Deus se manifestando. E aquele que usar a fé, meu amigo e minha amiga no Deus vivo, tenha certeza que nós já estamos recebendo a força,
a determinação, a direção de Deus, a chama da fé ardendo no nosso coração, essa intrepidez, essa autoridade que Ele nos dá de orar, de jejuar, de falar das coisas de Deus, de evangelizar. E meu amigo, se você também quer vir nesta sua força, nesta força da fé, venha! Nós estamos aqui sempre por volta de 11 horas da noite, orando, determinando a nossa vitória. Mas se você precisar, se você quiser, não é preciso, mas na sua casa, na sua igreja, no seu local de trabalho, seja uma ferramenta de Deus. Use a sua fé, use a sua autoridade em Deus que você tem. Essa oração da autoridade é para isso, para termos a autoridade de Deus em todos os segmentos da nossa vida, a começar pela vida espiritual. Depois vem a vida financeira, a vida familiar, vem a nossa saúde, vem a nossa vida em sociedade, enfim. As demais coisas vão sendo acrescentadas. As bênçãos nas demais áreas vão sendo acrescentadas. Mas a nossa vida espiritual, ela é alicerçada na palavra de Deus e nós passamos a ter essa autoridade de Deus para vencer. Amém? Para vencer. Então vamos fazer agora esse clamor do Saara. Vamos fazer agora um clamor aqui em frente ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto. O objetivo desse clamor é para que chova em São Mateus e que essa crise hídrica vá embora. E também para pedir sabedoria, discernimento, força, determinação, direção sábia para as autoridades da nossa cidade, do estado, do país e do mundo. Onde houver uma autoridade que crê nessa oração e que nós vamos determinar aqui em Deus, elas serão abençoadas. Em o nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, meu Pai, buscando a Tua direção em frente à sede do SAAI. Eu estou aqui na calçada, percorrendo agora, meu Pai, toda a extensão da sede do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Meu Deus, nós estamos aqui mediante uma fé, mediante a inspiração da Tua Palavra, a direção que vem da Tua Palavra, e nós cremos, meu Pai, que vai fazer as Tuas mãos poderosas, elas se moverem em nosso favor, meu Pai. A nossa fé, que é expressa neste momento, meu Pai, ela faz a diferença, meu Senhor, em meio a este mundo, meu Senhor, onde há muito desamor, o amor se esfriando, guerras, conflitos, doenças, mazelas, e cada vez mais, meu Pai, se tornando um lugar impróprio para aquele que é da fé. Nós estamos aqui movidos pela Tua autoridade. Então, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, venha fazer a diferença nesse lugar, meu Deus. Ó, meu Senhor, entregamos nas Tuas mãos a direção do SAAI, os funcionários, entregamos o maquinário, entregamos esse prédio, meu Deus. Ó, meu Senhor, nós não aceitamos essa falta de diálogo, nós não aceitamos, meu Pai, que as autoridades, elas não tenham, meu Pai, um compromisso de ouvir a população, de fazer algo, meu Pai, que possa expressar a vontade de uma cidade. Não, meu Deus, não foi para isso que o Senhor constituiu as autoridades, mas foi para que elas, meu Pai, possam representar a vontade de um povo, de uma nação, de uma cidade. Ó, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, dê sabedoria para o prefeito, dê sabedoria para o vice-prefeito, os vereadores, o deputado federal, estadual, dê sabedoria, meu Pai, para os componentes do Ministério Público, do Judiciário, todos que tenham os secretários, meu Pai, envolvidos nesta área. Ó, meu Senhor, que direção sábia cheguem até eles, meu Pai, para que hajam em nome do povo e eles não venham, meu Pai, fazer algo que contrarie, Senhor, o desejo de uma cidade como São Mateus. São mais de 120 mil habitantes, meu Deus, e o Senhor sabe das mazelas que nós estamos vivendo. Estenda as Tuas mãos poderosas e benfazejas em nossa direção, meu Senhor. Nós estamos pedindo, nós clamamos agora, meu Pai, em Teu nome. Ó, meu Deus, pela Tua infinita misericórdia e bondade, venha, meu Pai. Está escrito na Tua palavra que o Senhor agiria, porque ia vir, meu Deus, do sofrimento do necessitado, dos perseguidos. Então, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra se cumpra
mediante essa direção, meu Pai, deste clamor que nós estamos fazendo aqui durante esses 15 dias. Manifeste, meu Deus, o teu poder de forma grandiosa, de forma poderosa, que quando fizermos a unção, derramarmos esse azeite que simboliza o Espírito Santo nessas duas entradas, o teu poder se manifeste, meu Deus, para fazer coisas grandes, meu Pai, poderosas, grandiosas, aqui neste lugar, nesta cidade, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Meu Pai, nós tomamos posse da nossa vitória, nós determinamos e ligamos com esta pessoa que nos acompanha no projeto Visão Atalaia a nossa vitória, meu Deus. Seja conosco, em o nome do Senhor Jesus, que a tua palavra, ela se cumpra desse lugar mediante esse clamor, essa oração, a manifestação da nossa fé sacrificial, pois estamos na fé, estamos vivendo essa fé, meu Pai, meu Deus. E o Senhor sabe que a nossa vida está no altar. O Senhor sabe que a nossa vida, meu Deus, ela está no altar. E quando a nossa vida está no altar, meu Deus, tudo mais também está. E tudo é para a honra e para a glória do teu santo nome. Então se manifesta, é isso que nós te pedimos, em o nome do Deus que é Pai, que é Filho e Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus. E você que crê, meu amigo e minha amiga, diga amém e graças a Deus. Amém. Daqui a pouquinho, tão logo termine essa gravação com os amigos do projeto Visão Atalaia, eu vou derramar o azeite e nós vamos no monte, no mais alto lugar daquele monte, para ali orar, entregar este propósito de fé. A 19ª oração da autoridade, das 318 que vamos fazer, e o 9º clamor aqui no sai, dos 15 que o Senhor colocou também no nosso coração. E vamos perseverando. É de fé em fé e o Senhor, sem dúvida, já está nos abençoando. Em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém, tá ligado. Oração da autoridade, 318 dias, diga eu participo.